Então, aqui contando um pouco da história, aí eu fui para Florianópolis, fiz a minha universidade, e daí surgiu a possibilidade de vir para Colômbia. E daí eu vim para Colômbia. Então, estou há muitos anos na Colômbia e queria, digamos assim, fazer um giro, conhecer um país novo, e aí estamos em Colômbia. É, mas legal, vamos começar então a nossa live, né? Eu preparei um material bem legal para vocês. Daí você já é cidadão colombiano. Nesse momento eu tenho um visa de residente, mas eu já estou em processo de pedir a cidadania também. E depois de tantos anos, eu tenho filhos que são dupla nacionalidade, né? Tenho dois filhos colombianos, então não é difícil pedir a nacionalidade. Então sim, né? Então é isso. Mas é legal. O colombiano é muito parecido com o brasileiro. Ou seja, ele dentro dos países da América do Sul, eu acho que é o mais assim afim, o colombiano. É bem legal, é bem assim cálido, né? Bem assim amoroso. Então é bem interessante. Tanto que o país da Colômbia parece um coração. Se você olha o mapa, parece um coração. Até eu estava escutando no outro dia Matias de Stefano, que é um argentino, não sei se vocês já escutaram falar. É considerado um ninho índigo aí, mas obviamente ele já é adulto. E ele fala muitas coisas interessantes. E ele fala que o Colômbia é como o chakra cardíaco da América. Então é bem interessante. Se você coloca, digamos assim, a coluna vertebral em toda a América, tem sentido. Fica bem na metade e realmente é um país assim bem, as pessoas são bem amorosas. Mas então é isso. Eu queria escutar de vocês também qual é a expectativa para essa live. O que que chamou a atenção? Por que que estão aqui? Para a gente também poder orientar um pouco dentro dessa necessidade, aproveitando que a gente está num grupo reduzido, né? E realmente quero dar parabéns para vocês pela decisão de estar aqui. Porque realmente o tema que eu vou entregar hoje é essencial, é muito interessante, muito importante. Mas eu vejo que, claro, o dia a dia vai consumindo, as pessoas vão se enrolando, vários preencheram o formulário, mas é isso, chegou quem queria chegar. Então, qual é a sua principal motivação? O que que leva vocês a estarem aqui hoje? O que que motivou estar aqui hoje? Quem gostaria de compartilhar? Para mim, assim, posso falar? Pode falar. Como você já falou, né, em outras ocasiões, desenvolver mais essa questão, né, de saber vender, mas com estratégia, né, sem se desgastar, sem se tornar inconveniente, né, e, e se colocar, né, dessa forma, né. Quando isso falou, em primeiro lugar, você se vender, né? Achei muito legal isso. Você vender a tua imagem, né? E daí depois aquilo que você quer oferecer, né? Os teus cursos, os teus workshops. Então, o meu propósito é esse. Gratidão, Bachendari. Gratidão também. É, Siriane, gostaria de compartilhar aí qual é a sua motivação principal de estar aqui? Acho que vem bem ao encontro também do que já foi comentado, né? É essa questão realmente de saber se colocar como, como alguém que tem um produto a ser vendido, né? Como tem algo a ser vendido. E como me posicionar, digamos assim, como uma pessoa que digamos assim, que domina, que é autora disso que está vendendo, sabe? Então, porque o meu maior desafio sempre foi, né?
melhorei bastante, mas assim tenho esse desafio que é vender. Então, vivo fazendo tudo de forma voluntária e acabo que não, né? Então, acho que quando tu me chamou ali, tem algo, e eu nem tinha acompanhado muito, sabe? Assim, porque estou num tumulto de coisas por aqui. Mas aí, não, vou acompanhar porque eu sei que é coisa boa. Então, acho que é um pouco isso, assim, tentar desmistificar e tentar me entender por que que em algumas situações eu não sei nem vender, não sei fazer valor, né? Porque às vezes não tem preço, mas tem um valor. E essa diferenciação também, eu acho, acredito assim que quando a gente trabalha com o público, né? Quando não é um produto, no meu caso, não é um produto material, um produto físico, é algo que você vai está colocando para, digamos assim, transformar vidas, então eu preciso estar colocando de uma forma que não tem um preço, né? Ele tem um valor. E esse é o meu desafio. Então, eu acredito assim que vai ser bem legal estar aqui. Gratidão por compartilhar. É isso aí. E muitas coisas interessantes para compartilhar em relação a isso que você falou. Antaride quer compartilhar um pouco a sua principal motivação de estar aqui? Vamos lá. Bom, primeiramente, agradecer a você pela oportunidade. E eu sinto que minha principal motivação é realmente abrir um leque, né? Uma nova perspectiva de como vender com fluidez, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito, e aí chega um momento que, não, chega, stop, desligo tudo, não sei mais nada, e aí eu desvazio a caneca e aí estou aqui para aprender de novo. Então, essa palavra, a fluidez, me trouxe, me chamou muita atenção, né? Que é algo que estou vivendo aí na minha busca atual, né? No mergulho das águas. Ah, que legal. É isso aí, Antaride. Não, tem várias coisas interessantes que a gente vai falar hoje sobre isso, sobre não sofrer nesse processo de venda, né? Porque muitas vezes é um pouco traumático ou demasiado esforço, né, para fazer o processo e tem vários elementos aí que internos e externos, né? Porque na verdade a maioria dos elementos que a gente vai falar hoje é mais interno, né? Então é bem importante de perceber esses elementos. É, Cristiane, eu não sei se você consegue aí falar, né? Não sei qual é o seu principal objetivo, a sua expectativa. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, eu nunca participei de nada, né? Assim, eu conheci você numa leitura de mão, mas nunca participei de nada que você tenha organizado. E eu entrei mais porque eu fiquei curiosa, porque eu achei o tema interessante, a forma como foi colocado, né? Sem ser um vendedor, eu fiquei curiosa. Não tenho assim, uma expectativa necessariamente. É mais porque eu queria entender ao que você estava se referindo. Obrigada. Ótimo, ótimo, bem-vinda. Excelente. Por algo será, sempre existe uma sincronicidade na vida. Por algo te atraiu e você entrou. Que bom. Daisy, bem-vinda. Eh, Aqui a gente está fazendo uma rodada de compartilhar a principal motivação de estar aqui. Você gostaria de compartilhar sua principal motivação de estar hoje aqui? Te dando também parabéns por essa decisão. Então, cheguei agora, né? Boa noite. Consegui chegar agora, não sei se vou conseguir participar de tudo, mas o que me motivou a estar aqui, né, buscar estar aqui, é muito a questão da venda, né, de serviço do que eu consigo apoiar os demais, né? Então foi essa questão mesmo de motivação, de estar aqui, porque quando se fala em terapias e muitas coisas às vezes até diferente, o pessoal acaba levando muito para outros lados, né? Então é por isso que eu estou aqui. Que bom. Bem-vinda, Deise. Excelente. Então, sem mais delongas, vamos começar a compartilhar aqui a tela. Se quiserem anotar, podem anotar.
Fiquem à vontade. A gente está gravando também, depois vamos disponibilizar a gravação. E realmente o que pensei para a live de hoje, né, entregar alguns conceitos, né? A gente vai estar junto aí uns 50 minutos, aproximadamente. Alguns conceitos essenciais desse caminho do vendedor. E eu queria contar um pouco para vocês, assim, a minha história, né? Antes disso, eu vou colocar aqui uma frase do livro O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, que é um livro que recomendo muito para todos vocês. Nunca se envergonhe de tentar e fracassar, pois se alguém nunca fracassou é porque nunca tentou. Então, é bem importante entender isso, que o processo de melhoramento contínuo, de aprendizagem, sempre vai passar por etapas de funcionou, não funcionou, né? Eu tentei isso, não funcionou, entende? E tudo radica na capacidade de seguir, não ficar aí, digamos assim, desanimado ou desistir, né? Outra frase muito bonita do maior vendedor do mundo. Todos os dias tem o potencial de fazer uma diferença na vida de alguém. E essa é uma das essências do caminho do vendedor. O caminho do vendedor eu tive acesso faz muitos anos e eu posso te dizer que eu trilhei de muitas maneiras esse caminho do vendedor. Eu quero honrar principalmente, né, nesse espaço Surjavan Solar, que foi uma pessoa que me impulsionou muito para vencer o medo da venda. Eu lembro que quando eu entrei no Condor Blanco, no ano 95, foi um ano que Condor Blanco estava entrando em Amway e a partir daí toda a escola foi de aprendizagem também de superação pessoal, de vendas. Então, contando um pouco da minha história, né? Eu estava, digamos assim, eu quando era criança, sempre fui muito tímido, sempre tive muita dificuldade de me expressar. E é muito curioso, porque agora eu sou instrutor, faço lives, transmito conhecimento de muitas maneiras. Mas quando eu era criança era muito tímido, ficava vermelho quando eu ia falar. E aí na universidade, né, quando eu fui para a universidade, foi uma liberação muito grande. E eu lembro que na universidade foi meus primeiros contatos com o caminho do vendedor. Eu tive a oportunidade de ler Og Mandino, tive a oportunidade de ler outro livro que se chama A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Se Napoleon Hill sempre tem livros muito interessantes. Vamos colocar aqui algumas recomendações de livros para vocês. O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. E A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Esse é de Napoleon Hill. É, O maior vendedor do mundo abriu muito a minha mente no sentido de entender que as vendas é muito mais do que oferecer um produto, é muito mais do que você fechar um negócio, digamos assim. E na universidade foi muito interessante porque eu e meu irmão, o Djalco, a gente fazia festas universitárias. Então a gente produzia festas universitárias. E a gente fazia festas universitárias para poder viajar, para poder fazer coisas. Por exemplo, a primeira viagem que eu fiz para a montanha de Condor Blanco foi, eu paguei o ônibus com uma rifa. Então, é, a gente estava constantemente fazendo iniciativas. Então, fazia rifas, fazia festas universitárias, contratava, fazia a promoção do evento. E, e naquele momento comecei a sentir o prazer de oferecer para as pessoas as coisas. E claro, ou seja, as pessoas muitas vezes diziam não, né? E aí compreendi, digamos assim, uma das mais grandes dificuldades
que nós temos para oferecer as coisas, que é o medo da rejeição. O medo da rejeição é um medo que vem desde da infância, né? Um dos 6 principais medos que existe. Tem um estudo que fala que o medo da rejeição é maior, inclusive, que o medo da morte. Então, o medo da rejeição é uma das coisas fundamentais que impede a gente de oferecer nosso produto, ou nos limita, ou faz alguma reação psicossomática que nos estressa, digamos assim. E logo, digamos assim, de um período universitário, né, muito ativo, eu entrei no multinível. Eu entrei no multinível da Amway e aprendi muitas coisas em relação a vendas aí nesse multinível. Isso foi no ano 95, 96 aproximadamente. Vim, inclusive, para a Colômbia e provei uma experiência que é vender produtos de limpeza, por exemplo, num país que eu não conheço, numa língua que eu não conheço, e eu tinha que fazer isso para sobreviver, porque eu não tinha uma fonte de renda estável. Então era matar ou morrer. E chegou uma época que eu e meu irmão tocamos música nos ônibus acá na Colômbia. Então a gente chegava, tocava música nos ônibus e pedia, né, no final a doação, digamos assim. Então, durante uns 3 ou 4 meses eu sobrevivi dessa forma e, e realmente foi uma experiência muito enriquecedora. É, essa experiência enriquecedora, né? Seguiu, né, depois com o tema da Amway, e logo eu entrei numa empresa que vendia cursos de inglês. E essa empresa que vendia cursos de inglês, ela tinha um marketing que era muito efetivo, tanto que a gente vendia até em frio na rua, ou seja, os cursos. E os cursos valiam como, na época, valiam como R$ 1.000. Imagina, agora deve valer como uns R$ 3.000 o curso. E a gente fazia uma entrevista e vendia esses cursos de inglês em outro país. Então foi uma experiência muito interessante também, muito enriquecedora. Logo, eu comecei a fazer produção de eventos. No ano 2000, eu produzia eventos próprios, depois eu produzia eventos do Condor. Eu já produzi mais de 110 eventos do Condor, ou seja, 110 seminários de crescimento pessoal, como liderança, como coach. Participei na produção inicialmente e depois fui líder produtor. E capacitei minhas equipes nisso. Então, as vendas sempre esteve comigo, né? E é interessante porque eu tenho muitas facetas. Por exemplo, uma das minhas fortalezas é leitura de mão. Eu faço leitura de mão, sou muito bom na leitura de mão. Outra faceta que eu tenho é o coach de sentido de vida, ajuda as pessoas a encontrar os seus eixos fundamentais de sentido de vida. Tem um outro produto que é a mentoria tal do tempo, que é essa organização do tempo de uma maneira personalizada, ou seja, encontrando a tua individualidade, de uma maneira integral. Então, enfim, tenho várias ferramentas ou várias entregáveis, né? E sempre me gostou fazer essas entregas e trabalhar nessas várias entregas. Mas o curioso é que eu me formei na universidade em análise de sistemas, de ciência da computação. Então, eu tenho uma formação básica em computação, mas logo fui instrutor de liderança e produtor. E em Condor Blanco, o Surjava sempre motivou, né, as pessoas a serem produtoras, a serem staff e a serem instrutor. Então, quer dizer, quando eu ia fazer a minha instrução dos meus seminários, eu sabia perfeitamente vender. Então, eu não estava escravo de uma equipe, eu não estava escravo de outra pessoa. Ah, não, por favor, você tem que me vender. Não, eu perfeitamente podia me vender
e podia ditar o seminário. Isso é liberador, você ser um terapeuta que você saiba se vender, ou você ser um coach que você saiba se vender. Infelizmente, nesse momento, poucas pessoas sabem se vender. Então, isso é algo que faz falta e as pessoas não têm uma escola para isso, para você aprender. Ah, não, eu vou aprender a cobrar, eu vou aprender a me oferecer. Não tem isso. Você não existe uma escola, não existe algo que te ensine a fazer isso. E muitas vezes a gente tem que aprender com as experiências da vida, né? Então, isso me motivou muito, digamos assim, a introduzir essa mentoria que eu estou fazendo, que se chama Mentoria Caminho do Vendedor. Então, qual é a situação atual que eu observo, assim, que todos nós estamos, né, de alguma maneira? Primeiro, existe um excesso de informações nas redes e as pessoas não sabem como utilizar as redes, né? Na verdade é essa. E as redes são muito dinâmicas. Eu, no ano 2016, entrei nas redes sociais e fiz uma mentoria. Nos 2017, 2018, fiz vários lançamentos, estilo Érico Rocha, e aprendi, digamos assim, um marketing digital de diferentes maneiras. Mas a coisa mais impressionante que eu observei com todas as aprendizagens dos marketing digitais é que os princípios de venda são os mesmos que eu aprendi faz 20 anos, faz 25 anos. Então, os princípios de vendas seguem imutáveis, digamos assim. O que que faz as pessoas comprar? O que que faz as pessoas tomar decisão? Seguem imutáveis. E isso é muito importante, muito interessante entender, porque as coisas são muito dinâmicas. Por exemplo, o algoritmo do Instagram faz 5, 6 anos mudou. Então, muitas pessoas que tinham seus negócios baseados no Instagram tiveram um baque, entendeu? Porque as coisas são muito dinâmicas. Daqui para frente pode acontecer que o Instagram deixe de ser o boom, aí você abre outra coisa, agora tem o IA, as inteligências artificiais cada vez mais ativas, e existem muitas coisas com inteligência artificial. Por exemplo, você pode comprar inteligências artificiais que fazem vídeos de você, né? E você pode programar ela para fazer vídeos de você na rede social, por exemplo. Imagina. E a maduração da IA vai ser daqui 2 anos. Então, quer dizer, tem muita coisa acontecendo, muita coisa dinâmica acontecendo. E uma coisa que o Surjava sempre preparou a gente é no seguinte sentido. Imagina que existe um colapso. Imagina que não existe mais internet. O que que você vai fazer da tua vida, digamos assim? Ou não tem mais luz, ou não tem mais, é, ou você está numa situação que não sabe o que fazer, entendeu? Aí você vai ter que sair vendendo, digamos que não tenha internet, não tem uma rede social, certo? Como é que você vai fazer para vender? Você vai na rua ou vai nos vizinhos, vai oferecer as coisas que você tem, né? Então, essa capacidade de desenvolver essas habilidades, de você incorporar os princípios do caminho do vendedor dentro de você, é algo extraordinário, vai te liberar de muitas coisas. Você não vai ficar escravo de alguém para produzir os teus seminários, você vai ter a capacidade de cobrar as coisas que são justas, porque nós estamos no mundo. Se a gente tivesse em outro planeta, por exemplo, em Vênus, não sei, outra dimensão, que o intercâmbio fora de outra forma, mas não, aqui o intercâmbio é através do dinheiro. Então, o dinheiro é energia. Então, por isso é muito importante saber cobrar, porque você está valorizando o que você está entregando também. E tem uma coisa muito importante que muita gente não valoriza quando você não entrega digamos assim, cobrando, né? Então, isso é importante entender, que existe sempre uma energia que se entrega, né? E uma energia que se recebe.
Então, é importante manter esse fluxo de entrada e saída da energia. Tudo é energia. Então, quer dizer, as vendas, a gente tem muito preconceito também sobre o vendedor. Quem de vocês já tiveram a experiência de ter um vendedor insistente em cima de vocês e vocês, como, deixa eu só colocar aqui o carregador do computador. E já tiveram a experiência de ter assim uma pessoa insistindo, insistindo, insistindo para vocês comprar um produto? Quem já, quem já teve essa experiência? E vocês não sabiam como dizer não? A Baxendale levantou a mão aí. Quem já teve experiência assim de receber a chamada ou o vendedor insistindo e você não sabe como dizer não, ou e daí no final você chega e se cansa do vendedor e aí bate o telefone na cara dele ou não responde mais ele. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Eu já tive essa experiência muitas vezes. Frequentemente, às vezes eu tenho sempre aparece algum vendedor. A Taride também. É, mas assim, agora lembrando, às vezes você acaba comprando ali alguma coisa para a pessoa se livrar, né? Então tá bom, vou comprar aqui. De tanta insistência, você acaba comprando. Mas você observa que você compra, mas fica com aquela sensação, eu não queria comprar realmente isso, Agora não queria, né? ou fica É. com aquela sensação assim, pô, foi chato, né? Mas, Mas mas hoje eu falo não. Se eu não isso. quero, eu falo. Mas daí eu acho assim que comigo já aconteceu várias vezes, né? E até assim de dizer comprar para, ai, sai logo, né? Libera logo. Mas aí vem, eu acho que é aquele ao encontro, né, Gundor, do que você comenta e que você, assim como ah, mentor de vendas, é que eu acho que a gente precisa saber o ponto até onde ir. Acho que isso que é, vou usar a palavra, acho que isso é a sacada de um bom vendedor. Não sei como seria de a gente ser bem persuasivo, mas sem ser chato, digamos assim, porque acho que a gente acaba comprando daquela pessoa que é tão chata, dizer vou comprar de uma vez que deu me livro, né? Então, eu acho que o bom vendedor ele é entre aspas, insistente, coloca muito bem, mas não se torna algo invasivo. Não sei se é isso. Não, você está no correto, né? Ou seja, um bom vendedor, né? Ele não é uma pessoa insistente, mas, ou seja, no sentido de passar por cima de você, digamos assim, mas ele é respeituoso de querer oferecer até o ponto que você realmente falou não. Agora, tem gente que recebe o não e sigue insistindo, né? Mesmo que você não queira. Então, existe, digamos, falsos vendedores e verdadeiros vendedores. Mas o ponto que eu quero tocar aqui é o preconceito que a gente tem sobre as vendas. E o que, digamos assim, dificulta a gente de vender muitas vezes? Pode ser o preconceito do vendedor, eu não quero ser vendedor, digamos assim, eu não quero ser um vendedor. Não sei como fazer a venda, ou seja, não sei como oferecer essa venda. Não sei como criar uma estratégia de vendas ou uma estratégia de marketing. Aí é importante entender a diferença de vendas e marketing. Sim, existe uma diferença. Ou seja, o marketing é a estratégia por trás das vendas. Ou seja, as vendas é o fato de você comercializar um produto ou serviço e efetivar esse intercâmbio. E o marketing é a estratégia por trás para você efetivar esse processo, entendem? Porque às vezes a gente confunde marketing e vendas, pensa que é o mesmo, não é o mesmo, não é a mesma coisa. Mas existe um ponto central que eu quero tocar aqui, que é o medo da rejeição. Por exemplo, a gente chega e fala, eu quero vender algo, né? Quero oferecer algo, mas se a pessoa diz não, né? Qual é a sensação que a gente sente quando ela diz não? Por exemplo, você chega e diz assim:
Ó, eu quero te oferecer aqui um seminário que é muito bom para você, de Kim Forest ou de liderança. Isso vai te ajudar nisso, 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 nisso. E a pessoa diz não, né? Então, o que que acontece dentro da gente, certo? Isso é importante observar. Quem já percebeu, digamos assim, uma sensação eh, de rejeição quando recebia um não? Quem já percebeu isso? Bachendari? Quem percebeu assim, a Siriane? Ótimo. Isso. É. Ou seja, a, a Divanisha, isso. Gratidão, gratidão a cada uma pela sua sinceridade. Então, o, o medo da rejeição, né, ele atua muito inconsciente, entende? Por exemplo, é, eu fiz um trabalho muito grande em call center. Ou seja, antes dos WhatsApps, antes disso, eu fazia muitas chamadas telefônicas, muitas, para vender os seminários. Então, pegava, chamava. Então, primeiro, muitas pessoas não respondiam, né? E chegava um momento que eu já estava rotulado como o insistente, né? Chega um momento que, é como falou a Siriane, existe um ponto que você tem que entender que você tem que deixar a pessoa quieta. Mas, digamos assim, muitas vezes eu ia chamar as pessoas, eu tinha um banco de dados curto. Esse é o outro problema, banco de dados curto. Então, chamava sempre as mesmas pessoas, certo? Então, eu ia oferecer o seminário. E as pessoas, às vezes, não deixavam claro que não queriam. Deixavam entreaberto, né? Então, chamava. Oi, como é que tá você, tal? Oferecia. A pessoa falava não. Chamava de novo. Oferecia, a pessoa dizia que não. Chamava de novo, a pessoa dizia que sim. E não chegava no dia do evento. Chamava outra, a pessoa dizia que sim. Não chegava no dia do evento. E essa era uma das coisas piores que pode acontecer. Você chegar e contratar um instrutor internacional, contratar um hotel, e você fala assim: ah, eu tenho 10 pessoas confirmadas. Mas você não cobrou antes, não fez nenhuma estratégia de pronto pago. E daí chega no dia do evento, chega duas ou três pessoas. Quem já viveu essa experiência de contratar um monte de coisa e chegar no dia e não chegar ninguém? Quem já viveu essa experiência? Levanta a mão. Eu já vivi várias vezes. Para até aprender, por exemplo, uma vez a gente fez uma festa universitária, o de álcool, contratamos som, contratamos salão, e daí era 12 da noite, ninguém chegava, 1 da manhã ninguém chegava. E daí eu só olhava para o de álcool e nós, agora sim, nós vamos ter que pagar tudo isso, não sei da onde. Nós era estudante. E de repente, 1h30 da manhã chegou, bum, chegou todo mundo. Eu já estava estressado, não sabia o que fazer ali. Então, o medo da rejeição é um medo valioso para vencer, valioso. Porque o medo da rejeição não é só com as vendas. O medo da rejeição é com muitas coisas. Então, muitas vezes a gente, não sei, não sabe dizer não pelo medo da rejeição, entende? Ah, não sabe dizer não, por exemplo, não sei, te convidam para fazer uma coisa que você não quer. Ah, quer tomar aqui whisky. Você está ali, né, no entorno social e não diz não por medo da rejeição, entendeu? Você não está afim de fazer sexo, mas não diz não por medo da rejeição, entendeu? E aí vai, tem muitos exemplos. Então é um medo muito bonito para vencer através do caminho do vendedor. E existem 4 caminhos ancestrais principais. E o caminho do vendedor é um caminho que sai de um dos 4 caminhos,
mas ele interatua com vários caminhos. Então, por exemplo, existe o caminho do guerreiro, o caminho do amante, o caminho do sábio e o caminho do mago, que são caminhos ancestrais. O caminho do guerreiro é o caminho do líder atual. O caminho do amante é essa pessoa que contém as pessoas, que sabe, por exemplo, um terapeuta pode ser um amante também. É uma sub-ramificação do amante também. O sábio é essa pessoa inteligente, essa pessoa que compreende através do chakra mental como compreender os segredos do universo. Então, o caminho do vendedor é uma sub-ramificação do caminho do guerreiro e tem uma conexão com o caminho do amante também. E tem uma patinha no caminho do sábio, porque você precisa ser muito sábio para aprender a vender. E o caminho do vendedor, ele tem princípios universais. Então, é muito importante compreender esses princípios universais que são imutáveis e compreender o que é realmente ser um vendedor. Porque o vendedor não é uma pessoa que, digamos assim, dentro do caminho do vendedor, que oferece algo que a pessoa não precisa. Na verdade, o caminho do vendedor ele está conectado com o caminho do mercader. O mercader antigo, na época do Egito, na época de Oriente Médio, e de repente é por aí que eu fui, tive conexão com o caminho do mercader, porque eu tenho um aliado camelo, então, de repente, nas vidas passadas eu estive aí e aprendi a ler a mão e aprendi a vender. De repente é por aí que vem a minha raiz do caminho do mercader. E o caminho do mercader fala algo muito interessante. Primeiro, nós sempre estamos vendendo, ou seja, todos os dias. E é muito importante entender isso, que todos nós somos vendedores de alguma maneira. Quando oferecemos nosso serviço, quando a gente cobra o nosso serviço, quando a gente tem um produto, né, a gente vai oferecer esse produto, a gente sempre é vendedor. Independente da profissão que você tem, você é um vendedor, digamos assim, de alguma maneira. Quando eu coloquei no título aprender a oferecer o teu produto ou serviço de maneira fluida, sem ser vendedor, eu coloquei o vendedor chato, o vendedor, aquele estereotipo de vendedor que a gente não quer ser. É aquele vendedor que insiste, que está pressionando, né? Que chama você muitas vezes, você recebe muita informação, spam dessa pessoa, entende? Então, chega um momento que você, porra, não quero mais saber dessa pessoa. É muito chato, tá sempre me oferecendo alguma coisa. E te chama só para vender, entendeu? Ou seja, isso é uma antítese do verdadeiro vendedor. Que o verdadeiro vendedor muitas vezes te chama para saber como você está. Ou seja, ele quer saber de você. E ele tem a sensibilidade para te oferecer o que é melhor para você. E se ele não tem esse serviço, ele remete outra pessoa, ele remete outro fornecedor. Ou seja, ele é honesto. Ele chega e fala assim: olha, eu não tenho o que você precisa, mas eu sei quem tem. Chama essa pessoa, entendeu? E pode recomendar, inclusive, a concorrência, porque ele, como princípio interno, ele quer o melhor para você. Entende? E aí entra uma lei universal que é muito bonita, que é o seguinte: se você obra com coração puro, e entrega de boa intenção o melhor para outra pessoa, o universo te devolve de alguma maneira. Então isso é muito bonito entender, porque às vezes a gente chega uma pessoa e a gente quer vender o nosso produto ou tem um seminário para vender ou alguma coisa para vender. Mas no momento que você fala com ela e você vê que essa pessoa não precisa desse seminário, você ter a coragem e a sensibilidade de chegar e dizer, ó, você não precisa desse seminário, é melhor você não fazer, entende? Aí a pessoa vai sentir, pô, essa pessoa é honesta.
Eu acredito nessa pessoa, entendeu? Faz sentido isso que eu estou falando, pessoal? Tem sentido? Cristiane, Antaride, Giovanisha, tem sentido? Isso, perfeito. Cristiane, como vamos? Está escutando bem? Não sei se a Cristiane está escutando bem. Então, qual é a psicologia das vendas? É muito importante entender o que que leva as pessoas a tomar decisão. O que que leva as pessoas a comprar? O que que vocês acham que levam as pessoas a comprar? O que que vocês acham, na opinião de vocês? O que que leva as pessoas a comprar? Você mesmo, né? Cada um de nós. O que que leva a gente a comprar? O que que vocês acham que levam as pessoas a comprar as coisas? Por que que eu compro algo dessa pessoa ou dessa empresa? Por quê? Porque eu acredito que vai ser contribuição de alguma forma para mim, para minha vida, em alguma área, né? Isso é algo importante. Quem mais gostaria de compartilhar? A Antarídio falou utilidade. Vanisha colocou necessidade minha, perfeito. Antarídio, necessidade emocional, uhum, perfeito. Então, algo, por ser algo que estou precisando, exatamente. Então, vamos lá. O que que leva as pessoas a comprar? Primeiro, porque elas precisam algo, certo? Elas têm a necessidade, ou seja, existe uma necessidade para comprar algo, pode ser um produto ou um serviço. Claro que existe a sensação da compra, que o neuromarketing utiliza para as pessoas comprar, existe toda uma ciência de influência para as pessoas comprarem, sim? Através das cores, através das imagens, através, ou seja, a neurociência está muito avançada nisso. Mas eu não quero entrar tanto nesse aspecto. Eu quero entrar mais na essência do caminho do vendedor e como a gente compreender essa psicologia da por que que as pessoas compram. Então, a primeira coisa que leva as pessoas a comprar é a necessidade. Agora, existe outra coisa que motiva elas a comprar, que é a confiança. Ou seja, sentir confiança em relação à empresa ou ou ao vendedor que está oferecendo, né? Ou uma recomendação de alguma pessoa em relação a esse serviço ou produto. No marketing digital, isso se chama autoridade. Ou seja, no marketing digital fala que as pessoas compram mais das pessoas que têm mais autoridade. Então, por exemplo, se você vai comprar um produto e você sabe que aquela empresa é famosa vendendo aquele produto, você diz, eu vou com confiança, porque é famosa, todo mundo fala que é bom, né? Tem um posicionamento de marca bom, eu escuto muita gente falando que é bom, né? Mas existe algo fundamental em relação a gerar confiança que acontece, que é as recomendações. Ou seja, o boca a boca é o marketing mais poderoso que existe no planeta, ainda hoje, o boca a boca. Se vocês observarem bem, provavelmente grande parte dos seus clientes atuais chegam por recomendação. Chegam porque foram recomendados de outra pessoa. Vocês já observaram isso? Percebem isso? As recomendações? Como as recomendações chegam? Antaríde, sim. Então, o boca a boca é um mecanismo de gerar confiança.
No marketing digital, e o neuromarketing fala dos gatilhos mentais. Eu não sei se vocês já escutaram falar dos gatilhos mentais. Quem já escutou falar dos gatilhos mentais? A Giovannisha levantou a mão. Sim, a Thaís. Os gatilhos mentais, por exemplo, o Érico Rocha, que é o mais grande empreendedor de empresas de fórmulas de lançamento e marketing digital do Brasil, ele introduziu sua fórmula de lançamento através dos gatilhos mentais. Mas os gatilhos mentais não é uma propriedade dele. Nos Estados Unidos, criaram os gatilhos mentais. Mas existem gatilhos mentais que são universais, por exemplo, o gatilho da confiabilidade ou da confiança social. Então, por exemplo, se muitas pessoas vão lá e compram, se eu vou num restaurante e eu vejo o restaurante cheio, me dá mais confiança de entrar no restaurante do que se ele tivesse vazio, digamos assim, inclusive a nível inconsciente. Se eu vejo uma loja cheia, me dá mais confiança para entrar nessa loja. Então, esses gatilhos mentais, se eu entro num perfil de Instagram e eu vejo que tem, não sei, 20 mil, 30 mil, 100 mil seguidores, me dá um pouco mais confiança dessa informação do que uma pessoa que tem 500 seguidores, digamos. São gatilhos, mentais associados à confiabilidade pessoal ou à autoridade, que se chama. E existe outro aspecto das vendas que é muito importante, que é saber oferecer e saber negociar, saber concretizar as vendas. Às vezes a gente não sabe negociar e não sabe o momento de oferecer, o momento de concretizar as vendas. Porque existe um momento de ideal para a toma de decisão e existe um momento de esfriar a toma de decisão. Por isso que, por exemplo, quando eu fazia multinível de Amway, os gurus de Amway falavam que as pessoas deveriam decidir em máximo 24 horas para tomar a decisão. Se elas não tomassem a decisão em 24 horas, era não. A gente tinha que assumir não. E realmente, digamos assim, as decisões acontecem em um determinado momento. E a arte de saber esse determinado momento é muito importante, sem pressionar. Porque as pessoas não gostam de ser pressionadas. Quem gosta de ser pressionadas para tomar uma decisão? E dentro do modelo de vendas, existe um modelo de startup. Ou seja, qualquer empreendedor pode ser considerado uma startup. Startup é como um empreendimento ágil. E dentro do modelo de empreendimento ágil, fala que uma startup se constitui através de um produto ou serviço que cobre a necessidade de algumas pessoas. A segunda ator aí é as pessoas que precisam essa necessidade que você tem. Então, grande parte das vendas radica na capacidade tua de encontrar essas pessoas que precisam o que você está oferecendo. E a terceira parte é encontrar um modo de pagamento adequado, de oferecimento de pagamento adequado, para que essas pessoas possam pagar. E então, basicamente, as vendas acontecem porque existem pessoas que precisam, porque existe alguém que está oferecendo isso que elas precisam, e existe uma forma de fazer o comércio, o intercâmbio, digamos assim, o pagamento ou a venda, né? O oferecimento e a venda. Então, esses atores devem estar muito bem ajustados para que isso seja fluido, né? Para que seja fluido. E aí entra outro livro que eu quero recomendar para vocês também, que se chama O Segredo das Vendas, do Dr. Silva, do método Silva. Lembram do método Silva que existia, já faz muitos anos atrás? Não sei se vocês já escutaram falar do método Silva. Quem já escutou falar do método Silva?
entrar em alfa. Isso é bem antigo, né? Dos anos 70, 60. Mas é bem interessante o método Silva. É, então, no Segredo das Vendas, falam uma coisa que é muito interessante. As vendas é um exercício de número, de estatística. Então, por exemplo, existia um vendedor de seguros que vendia muitos seguros. Vendia, digamos, o melhor vendedor de seguros daquela companhia, com as melhores estratégias de vendas, vendia 5 seguros por semana. E esse cara, que tinha a pior estratégia de todas, vendia 10 seguros por semana. Como que ele vendia? O que que vocês acham que ele fazia? O que que fazia ele para vender? Ele mostrava que aquilo ali era importante, que ia fazer uma diferença, né? Não sei. Não, ele fazia algo muito mais simples, Baxandari. Ele pegava o diretório telefônico, lembra do diretório telefônico? E ele chamava uma a uma dessas pessoas e dizia: Olá, eu vendo seguros, você não quer comprar, certo? Ou seja, segundo as cartilhas de vendas, essa é a pior abordagem possível. Você começar com não. Ah, você não quer comprar, certo? Ou seja, ele chegava: Olá, meu nome é tal, eu vendo seguros de vida. Você não quer comprar, certo? Só que ele chamava 100, 200 diários, ou seja, ele chamava 600 por semana, ou 700, 800 por semana. E claro, de 800, ele vendia 8, entende? E o outro que chamava certinho, fazia abordagem correta, fazia entrevista, fazia tudo as técnicas de vendas, vendia 5. Claro que a gente não precisa fazer isso, mas isso é uma aprendizagem para mostrar para a gente que a gente precisa ter número, a gente precisa ter um funil adequado de pessoas, uma base de dados adequada de pessoas, uma captação adequada de pessoas. Só que antes de ter uma captação adequada de pessoas, é muito importante entender que cada um de nós temos, não precisa, tudo bem, Cristiane, temos uma demanda reprimida. Cada um de nós temos um tesouro que se chama celular. Esse tesouro que se chama celular tem muitos contatos, e esses contatos muitas vezes estão aí quietos. Isso se chama demanda reprimida. A gente tem muita demanda reprimida, tanto nos e-mails, como nos perfis de Instagram, como nos contatos de WhatsApp ou contatos do telefone. Mas então as vendas são números. Então por que que as pessoas compram? Porque elas precisam, porque elas confiam e porque elas têm as condições. Claro, o terceiro motivo é eu tenho a condição para pagar, certo? Eu tenho dinheiro para pagar. Às vezes eu posso não ter o dinheiro para pagar. Agora, o dinheiro nunca é a questão principal. Isso é muito importante vocês entenderem. Porque se eu quero algo de verdade, eu consigo manifestar aquilo lá, de alguma maneira, de alguma maneira. Por exemplo, se eu chego e falo, se você tem algum problema, digamos assim, de vida, digamos, e eu digo, esse médico certamente vai te curar. Você vai fazer o possível e o impossível para estar ali com aquele médico, né? Então, tudo é uma questão de motivação, tudo é uma questão de conexão. Então, a questão muitas vezes não é o dinheiro. Claro que é, às vezes, muitas vezes, a gente não tem o dinheiro para comprar aquilo que a gente quer, pode ser, mas o dinheiro não é a questão principal. E às vezes as pessoas dizem não tenho dinheiro, mas na verdade não tenho interesse. Mas dizem não tenho dinheiro, para não dizer não tenho interesse. Entendeu?
Muitas vezes as pessoas não compram e dizem que não tem dinheiro, é porque você não conectou a necessidade delas o suficientemente bem. E aí entra algo muito importante que eu quero ensinar para vocês hoje, que é: as pessoas não compram o teu serviço, não compram o teu produto. Escutem bem isso que é muito importante. Elas compram o benefício que entrega o teu serviço. Elas compram o benefício que entrega o teu produto. Isso é muito importante. Quando você vai vender uma consulta psicológica, por exemplo, ou uma barra de Access, ou não sei que outros produtos vocês vendem. Quem gostaria de compartilhar aqui? O que que a Dieva Anisha vende? Tá sem áudio. Eu sou consultora, de meio ambiente, de gestão ambiental e educadora ambiental. Educadora ambiental. As pessoas não vão comprar o serviço de educação ambiental, eles vão comprar o benefício que isso traz. Então, como elas se beneficiam com esse serviço? A capacidade de você mostrar isso de uma maneira clara é decisiva. Se você chega e fala assim: com o meu serviço, eu vou ajudar vocês a fazer isso, isso, isso. Por isso que quando Giovannisha vai oferecer seu produto ou serviço, ela deve analisar muito bem para quem vai oferecer, identificar as necessidades dessa pessoa, ou empresa, ou instituto, ou cliente, e oferecer desde aí. Ah, quais são as tuas necessidades? O que que você precisa em educação ambiental? Ah, a gente tem esse problema, isso, isso, isso. Ok. Através do meu serviço, eu posso ajudar nisso, nisso, nisso e nisso. Entende? Então, isso é o primeiro que a gente tem que entender, para que a venda seja fluida. É identificar claramente o benefício do cliente e oferecer o teu serviço orientado ao benefício do cliente. Então, por exemplo, se uma pessoa vem buscar a Baxendari e a Baxendari vai oferecer o seu serviço de psicóloga, né? Ela chegar e dizer, ó, eu posso te ajudar nisso, 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 obviamente você, depende de você, eu não posso garantir, mas eu posso te dar todas as ferramentas para você liberar isso, entende? Quanto mais vocês conectarem o benefício, mais fácil vai ser vender. Outra coisa importante, a insistência. Mas é também você mostrar que você é competente, né, naquilo que você, né, você entende, né? Daí a pessoa vai confiar e vai ver, né? Realmente, ela vai entregar isso, né? Exato. Não, e na hora da conversa de vendas, é muito importante você mostrar que você sabe, claro que sim. Você chegar e dizer, olha, eu observo que existe isso, isso, isso. Por isso que é bom você dar também um abre-bocas. Por isso que existem as lives grátis, para aumentar a autoridade e para mostrar que você sabe. Por exemplo, vocês estão me escutando. Só, tem sentido isso que o Guno está falando. Se nota que ele tem alguma experiência nisso que ele está falando, né? Então, se vocês entregam algo, tem as pessoas abertas a escutar e elas veem que você sabe, você está aumentando a autoridade. Existe algo que eu chamo o velocímetro da autoridade. O velocímetro da autoridade, ele começa com zero. Digamos que ele vai subindo, 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 né? O ideal para você vender é quando o velocímetro já está 60 ou 70. Ou seja, existe uma regra de ouro nas vendas. Nunca venda para um cliente frio. Você deve esquentar o cliente antes de vender. Entende? Existem processos para esquentar o cliente que são as jornadas do vendedores. São as jornadas do cliente. Que isso a gente vai aprender na mentoria que eu vou entregar. A gente não vai poder entregar tudo aqui numa live livre. Mas, através da mentoria, a gente vai poder entregar uma forma de vocês construir um funil
que gera a jornada do cliente para que ele se transforme em cliente. Ou seja, o cliente no início não é um cliente. No início é uma pessoa prospecto e logo pode ser uma pessoa interessada e logo um cliente. Por isso que no marketing digital a gente fala de leads. Quantos leads você gera por publicidade? Ou seja, quantas pessoas alinhadas com o perfil que você está buscando, você está atraindo no teu perfil. Então, isso se chama leads. Então, por isso, é muito importante o que falou a Bachendari, você ter a confiança de você mostrar que você sabe, você unir o que a pessoa precisa com o que você vai entregar e saber apresentar os custos, ou saber apresentar o investimento. É muito importante entender que existem algumas palavras que é bom usar. Em vez de usar preço, é bom usar investimento. O investimento do meu serviço é tanto. Ou seja, um investimento para a pessoa que está contratando, digamos assim. Então, para terminar, né, é muito importante entender que as vendas radicam na capacidade nossa de atrair as pessoas que estão interessadas. E para atrair as pessoas que estão interessadas, existem muitas maneiras. Por exemplo, o gerenciador de anúncios do Instagram e do Facebook é a maior banco de dados do mundo. Você pode segmentar as suas publicações e colocar as publicações nas pessoas que têm o perfil adequado, por exemplo. Mas você pode fazer isso de uma maneira direta, sem redes sociais. Você pode fazer isso através do teu celular, você pode fazer isso através do WhatsApp, você pode fazer isso através do estado do Instagram, o estado do WhatsApp. Ou seja, existem muitas formas de você mostrar o que você faz e atrair as pessoas que têm o perfil adequado e que confiam em você. E você pode aumentar o teu velocímetro de autoridade e logo vender sem medo. Mostrar para elas o que você tem e dizer claramente para elas: a minha consulta vale tanto, a minha assessoria vale tanto, né? Mas existe um momento adequado de falar isso. Por isso que existe algo que se chama os funis de vendas. Os funis de vendas são universais, sempre existiram os funis de vendas. E os funis de vendas é você preparar um número grande de pessoas, converter eles em pessoas interessadas através de eventos, através de lives, através de palestras, através de diferentes maneiras, e logo concretizar essas pessoas de uma maneira mais individualizada. Existe uma crença que você faz uma live com 100 pessoas e as pessoas aí mesmo se inscrevem. Isso é uma crença. Isso não acontece. Ou seja, por exemplo, você faz uma palestra e você no final da palestra vende o teu curso, sim, ou vende o teu serviço. E todo mundo vai correr para se inscrever. Não, não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Você vai pegar essas pessoas que foram e você vai chamar elas uma a uma e vai oferecer o teu serviço e elas vão dizer sim ou não. E se elas dizer não, não vai passar nada, tua vida vai seguir. Você não vai morrer. Ou vocês acham que se você recebe um não, vocês vão morrer? Certo? Não vai acontecer nada, né? Inclusive, existe um ditado dos vendedores que falamos assim: cada não, você está mais perto do sim. Porque estatisticamente, de cada 10 não, você recebe um sim. Digamos. Aí entra uma coisa muito importante nas vendas. E sempre existem estatísticas. E você tem que formar estatísticas. Então, quer dizer, você tem que formar uma estatística dentro de um método.
Se você tem uma metodologia e você sabe que de cada 50 pessoas que entram e de cada 10 entrevistas que você faz, você concretiza 5 pessoas, é só você aumentar as 50 que entram para ter mais pessoas no final do funil. Entendem? Então, tudo é uma questão de números. Mas os números têm que estar associados a uma estratégia de vendas. E as estratégias de vendas existem muitas. Mas uma das coisas fundamentais é a capacidade de você perceber a necessidade da pessoa e oferecer o que que ela precisa. Então, por exemplo, às vezes você está conversando com alguém e alguém fala: Pô, eu estou mal, eu estou precisando ajuda de alguém, de um psicólogo. E a Baxendara está conversando com ela. E daí a Baxendara fala: se você quiser, eu sou psicóloga, eu posso te ajudar. Ah, é? Ah, eu não sabia. Não, se quer a gente conversa, tal. A gente faz uma sessão de enquadre, de avaliação, e a gente avalia o que que você precisa e a gente faz um processo. Tá bom para você? Sim, tá bom. Então tá. Vamos fechar aqui tal dia. Tá bom para você desse horário? Sim, tá bom. Então vamos. Entendeu? Às vezes é questão de você ir direto e concretizar a questão. Mas às vezes o medo da rejeição, né? O medo da rejeição ou a vergonha, pô, eu vender o meu próprio serviço, bah, não, mas daí fica meio estranho, né? Eu vender o que eu faço. E aí entra uma coisa muito importante do caminho do vendedor. Você vende para ajudar a pessoa. É aquela frase que eu coloquei no começo. Todos os dias você está fazendo algo para ajudar as pessoas. É a convicção que a Dievanisha tem que o seu serviço vai ajudar aquela empresa. É a convicção que a Baxendari tem que a sua consulta vai ajudar ela. Entende? A convicção que a Siriane tem que o serviço, o produto. Siriane faz massagem, né, Siriane? Qual é o teu serviço, Siriane? Eu não lembro agora. O que que você faz? A Siriane fazia massagem, atendimento, não era a Siriane? Não lembro. Oi? Oi. De massagem ou atendimento? Não, eu trabalho com formação de professores e cursos e palestras, né, para mulheres Isso. e pais em escolas. Olha só como é importante isso, essas coisas. Quantas mulheres têm crises porque não perderam os princípios femininos? Então, você colocar isso em evidência, eu faço, né, palestra para mulheres, porque a minha missão é ajudar as mulheres a entenderem seus princípios femininos, entendeu? Essa forma de colocar o teu serviço já abre algo diferente. Se uma pessoa entra no perfil do Instagram teu e vê assim, a minha missão é ajudar as mulheres a se empoderarem, a ganharem confiança, a, a recuperar seus princípios femininos. Uau, que interessante isso, entendeu? Se eu sou uma mulher e de repente eu tenho um problema com isso, entendeu? Você está tocando a ferida. E essa é uma das coisas fundamentais que acontece, que é muito importante através do marketing digital, através das vendas. Você tocar o problema, porque você tem a solução. Então, você toca o problema e dá a solução, né? Por exemplo, a Devanish chegar e dizer assim, o que está acontecendo no planeta? Olha só como a gente está acabando com o planeta. Olha só a importância da educação ambiental. Claro que tem os desafios, porque as empresas não valorizam isso, priorizam outras coisas, etc, etc, etc. Aí é rastrear oportunidades. Digamos que o governo lançou uma lei de sustentabilidade que obriga as empresas a dedicar 10% da sua utilidade no investimento de preservação do meio ambiente. Então ela vai lá e diz: aqui tem uma oportunidade de negócio.
Eu vou oferecer meu serviço para as empresas, porque elas têm que investir esse 10%, entendeu? Ah, a Baixendada pode chegar e dizer, eu vou oferecer o meu serviço para as empresas cada vez mais. Depois da pandemia, as pessoas estão mais neuróticas, com mais estresse. Então, eu vou oferecer o meu serviço através de umas palestras para desestressar a nível de empresa, entende? Então, onde é que está a necessidade, onde é que está a dor e como eu posso cobrir essa necessidade com o meu serviço e como eu posso oferecer isso, né? Aí tem muitas outras coisas aí associadas, como fazer um pitch de ventas, como fazer uma carta de apresentação, como fazer essa apresentação de uma maneira poderosa. Mas daí isso tudo entra no programa Mentoria Caminho do Vendedor. Mas antes disso, eu queria perguntar, alguma pergunta até agora? Alguma dúvida, algum comentário? Faz sentido para vocês tudo isso que eu estou falando? Eu percebo, Gundar, assim, que realmente tudo que você veio colocando, eu fui até fazendo assim uma análise, né, daquilo que eu vivencio. E quando tu coloca nessa questão de ah, como se sentir, né, ou o que sente quando recebe um não ou coisa assim. Ah, eu me vejo assim como algo que eu não sou boa o suficiente, ou aquilo que eu produzi, ou aquilo que eu estou oferecendo não é relevante. Então, assim, acho que vem bem ao encontro. Então, o que eu percebo, ah, ouvindo, né, a sequência do que você foi passando para a gente, acho assim é uma forma, é uma chamada de atenção para se olhar, né, como profissional que está tendo um produto ou que está oferecendo e vendendo algo, para dizer assim, realmente eu sou boa nisso? Então tá, eu sou boa nisso, por que que eu tenho medo? Então me veio essa reflexão. Não, que legal essa reflexão, Siriane. Não, e olha só, agora nas redes sociais tem um monte de, como é que eu vou dizer? É, pessoas jovens que leram um livro, se dizem mentores, têm zero experiência, né? E oferece céu e terra porque tem confiança, entende? Então, até o senhor já fala isso também e eu vejo isso também. Então, por exemplo, uma Siriane que tem uma experiência de vida super bonita, importante valorizar isso. Eu te Uhum. conheço, a gente já fez treinamento, eu sei quem você é. Você tem um valor impressionante, um potencial de valor, né? Então, uma das coisas que a gente vai trabalhar no caminho do vendedor é isso também, enaltecer o potencial de valor de cada uma de vocês. Eu tenho certeza absoluta que cada uma de vocês tem uma experiência de vida, tem princípios, tem valores, um potencial de entrega maravilhoso. Mas muitas vezes a gente não consegue efetivar esse potencial de entrega, criar uma fila de clientes, criar uma agenda cheia, né? Imagina você uma agenda cheia que alguém te chama e você diz, não, eu tenho espaço daqui 2 semanas, porque você já tem 5 clientes diários por dia nas próximas 2 semanas. Por exemplo, tem um médico aqui na cidade onde eu moro, que é um ervateiro famoso, é um cara que recomenda ervas e ele também é médico. Você vai pedir uma consulta para ele, ele te dá daqui 2 meses. 2 meses. Ele não tem agenda para a semana que vem, nem para o mês que vem. Ele tem daqui 2 meses. Entendeu? Que legal a gente ter isso, né? Então, imagina vocês tendo uma fila de clientes e não ter aquele medo de chegar e oferecer o teu serviço e produto, e se a pessoa diz não, né, Siriane, você desconectar dessa crença que você não é suficientemente boa. Porque olha só as crenças que a gente vai armazenando, né? Eu não sou suficientemente boa, esse não é o não para mim. O não nunca é pessoal. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Quando as pessoas dizem não, elas estão dizendo não para elas mesmas, ou para essa oportunidade
Mas não é para você. O não nunca é para você. Ou seja, isso é muito importante. Só que a gente, a nível inconsciente, subconsciente, pensa que o não, ui, eu vou fazer uma entrevista de trabalho, eu vou oferecer o produto e vão me dizer não. Ai, que estresse se me diz não, né? Então, isso é muito importante a gente. E, por exemplo, uma coisa fundamental é, mesmo que você tenha agenda vazia, uma coisa fundamental que faz as pessoas comprarem é a postura sua, a confiança sua. Então, eu às vezes, inclusive, quando você tem espaço para consulta de mãos, Gundor? Eu tenho daqui uma semana, mesmo que eu tenha agenda vazia amanhã, entendeu? Eu tenho daqui uma semana, entende? Postura. Minha agenda é concorrida. Eu não sei. Deixa eu ver a minha agenda. Tá difícil. Eu não sei aqui quando eu posso te dar lugar. Entendeu? Essa é a confiança que você emana, né? Essa é uma técnica que eu estou dando, mas é para dar uma mensagem para a gente, né? Que o importante, isso que a Siriane falou, é muito fundamental. Quando a gente escuta o não, não é para a gente, e é muito importante compreender que você é realmente boa no que você faz. Eu tenho certeza absoluta disso. Você é boa no que você faz. Por exemplo, as redes sociais é muito interessante, né? Quando a gente começa a publicar em redes sociais, eu lembro no colégio dos meus filhos, às vezes eu ia na entrega dos boletins e chegava alguém e falava: você é da rede social do perfil do sentido de vida, eu te acompanho, você, obrigado. Eu ia comprar lá umas coisas de mercado campesino, mercado vegano, e a menina, você faz uns materiais super bom, obrigado, entendeu? Às vezes nas redes sociais você não alcança de dimensionar como você toca as pessoas. Inclusive os teus clientes, Siriane, você não alcança dimensionar como você mudou a vida deles. As pessoas que você trabalhou no magistério, as pessoas, os alunos que você educou, você eu agradeço até hoje o meu professor de matemática da sexta série. Se eu pudesse encontrar ele e dizer, eu quero te agradecer, porque você fez eu amar a matemática e a matemática me serve na análise de sistemas, me serve quando eu trabalho em mentorias, me serve todo o tempo. Eu gostaria de agradecer essa pessoa, mas eu nunca mais encontrei ele, não sei onde é que ele está. Mas tu vê, o professor de matemática meu me impactou a minha vida. E eu agradeço ele. Então você não sabe quem você tocou e mudou a vida dessa pessoa. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas, entende? E aí entra outra coisa que funciona muito bem nas vendas, que é as pessoas dar testemunho, ou seja, testemunha, ou seja, falar do teu serviço, gravar um vídeo, você subir no teu perfil, você subir na tua página, entendeu? E outra coisa importante, não adianta ter a melhor página do mundo se ela não tem tráfego. Mas isso é outra coisa que a gente vai falar. Alguma outra pergunta, algum outro comentário, pessoal? Vamos já finalizando, né? Já passamos aqui, já passamos muito. Mas então, eu quero falar para vocês da mentoria O Caminho do Vendedor, que a gente vai estar começando a entregar a partir da próxima quinta-feira. Não essa quinta, a outra quinta-feira, dia 21. Então, a gente vai entregar 6 aulas magistrais. Essas aulas vão ser gravadas, vai ter material, eh, vão ser de hora e meia, 2 horas cada uma. E nessas aulas, a gente vai entregar o detalhe do que a gente está falando em cada uma dessa live. Então, a primeira aula, a gente vai entregar toda a questão dos avanços da psicologia de vendas, neuromarketing, a importância do vendedor, né? Por que que é difícil vender? Como encontrar as crenças limitantes das vendas? A gente vai fazer exercícios práticos para encontrar essas crenças limitantes. Vai entregar a jornada do cliente, como construir a jornada do cliente, como decodificar essas crenças limitantes. A classe número 2, a gente vai entregar como criar audiências, como aproveitar a demanda reprimida nossa.
independente do produto que vocês tenham, independente do serviço. Como desenvolver uma personalidade magnética para que as pessoas se sintam cômodas com você? Como ampliar os meus prospectos? Como crescer minha rede de contatos? Isso é fundamental. Como você aumentar suas redes de contato semana a semana, tanto a nível raiz, como também a nível de rede social. Como construir essa jornada de clientes transformando os conhecidos em interessados. Dia 5 de dezembro, como preparar a estratégia correta para a jornada de cliente, como construir diferentes tipos de funis de vendas, como construir copies e pitches de vendas. Essa aula vai ser super importante. Que um copy bem feito é a diferença do êxito ou do fracasso. E o pitch poderoso é impressionante. Fazer um pitch poderoso é maravilhoso. Na aula número 4, como preparar o cliente para receber a oferta. Vamos estudar os gatilhos mentais e como implementar os gatilhos mentais nas estratégias de vocês. Na aula número 5, a arte do fechamento. Como fazer fechamentos sem sofrer e sem pressionar o cliente. Mas administrando objeções, que existem objeções. E aí existe uma coisa muito importante, às vezes é necessário você insistir. Ou seja, eu já tive feedback de muitas pessoas que a minha galera desceram porque eu insisti. E às vezes as pessoas precisam de um pequeno empurrãozinho. E às vezes a gente não faz esse empurrãozinho, não faz a chamada. E precisa uma chamadinha para ela tomar a decisão. Ou você saber conciliar e ajudar ela para tomar a decisão. Ou negociar bem, negociar para ela tomar a decisão. Às vezes é um detalhe econômico. E a aula número 6, marketing digital. Vamos ensinar para vocês os diferentes tipos de marketing digital, as bases de uma fórmula de lançamento. Claro que existe um curso de fórmula de lançamento, mas vamos dar algumas ideias básicas para vocês aplicar alguns funis básicos com a demanda reprimida de vocês, sem precisar criar grandes estratégias e grandes investimentos. Então, essas são as 6 aulas que a gente vai estar dando. Inclui certificação, gravação, das aulas durante 3 meses. Vocês vão ter acesso às gravações, aulas em vivo, a gente vai estar em vivo. Vocês vão trazer as perguntas, a gente vai aclarar. Grupo de WhatsApp, onde a gente vai dar instruções e exercícios práticos para redesenhar esse mindset. E as pessoas que tomarem a decisão hoje vão ter um bônus gratuito. Então, as pessoas interessadas me escrevam no privado, eu mando o investimento do programa e quem tomar a decisão hoje, eu vou dar grátis uma mentoria individual, ou seja, 1 hora de mentoria individual, porque eu faço mentoria individual e grupo. Então, eu vou fazer uma mentoria individual para quem tomar decisão hoje. Então, totalmente grátis, a mentoria minha tem um custo de R$ 400. Não, Helena. Então, quem tomar decisão hoje vai ter a oportunidade de receber essa mentoria. Então, é isso, pessoal. Não sei o que que aconteceu aqui, eu não estou conseguindo abrir minha câmera. Vamos ativar aqui. Já, Não sei, alguma falhinha aí. ele não abre. Não te preocupa, a gente já está terminando. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Não, tá tudo bem. Então tá. Então eu vou enviar para vocês aí no WhatsApp o investimento da mentoria, para que vocês analisem. E quem tomar a decisão hoje vai ter esse benefício da sessão individual, do coaching individual, que vai poder aplicar em qualquer momento. Então, por exemplo,
Se entre a sessão 2 e a sessão 3 você quer tomar o teu coach, toma o teu coach. Então, aproveita. É uma grande oportunidade. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida de tudo que a gente entregou? Alguma pergunta? Não. Acho Então que tá só bom. agradecer, né, por este momento, algo bem especial que trouxe para nós. Então, gratidão. Então, Obrigada, Gundra. Eu também vou repassar as informações aqui que eu tenho e rever as práticas e reestudar mais um pouco agora. isso. Não, e a minha sugestão é aproveite a mentoria. A mentoria, a gente vai ir mais profundo em cada conceito. O que a gente fez hoje foi como um geral. Entregamos vários conceitos importantes, Mas mas entregou bastante. é, Gratidão. é com muito prazer. Então, Então é Gunda. isso, minhas queridas. Um forte abraço. A gente se vê então. Muitas Ah, bendições. boa noite. Graças. A gente se vê. Boa noite para Até. todas. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.